Para apagar grandes incêndios, cometa pequenos incêndios. Que loucura! Você ficou louco, econofísico? Calma. Criticalidade auto-organizada. Essa ideia surgiu em 1987. Foi um físico dinamarquês chamado Per Bech. Esse cara era um gênio. Ele começou a analisar alguns sistemas. Na verdade, muitos caras começaram a analisar muitos sistemas complexos. Começa lá com von Neumann, começa lá com Ulam, o cara que ajudou a desenvolver a bomba termonuclear. Eles começaram a ver que alguns sistemas complexos, mesmo que você soubesse informações dos interagentes, toda a informação dos agentes desse sistema, parece que o sistema tinha uma componente a mais. Parece que o próprio sistema virava uma componente. Parece que só olhar as componentes do sistema não era o suficiente. Você tinha que ter uma visão holística do todo para compreender o sistema. E pior, parece que os sistemas complexos, sistemas de muitos agentes, parece que eles nunca estão em equilíbrio. Na verdade, a impressão que tem é que eles estão evoluindo, que eles estão acomodando tensões dentro deles e evoluindo para um ponto crítico. Uma auto-organização, um atrator, um ponto atrator. Está tudo evoluindo para esse ponto. Esse é um ponto crítico. É ali que acontecem as avalanches, os terremotos, os incêndios, as quedas de 20% nos mercados. Per Bech, ele fala que a gente gosta de achar que o mundo ele é um sistema em equilíbrio. Porque no equilíbrio a gente consegue fazer previsões de curto prazo. Tá? E isso é bom. As leis físicas elas foram desenvolvidas num contexto de isolamento e equilíbrio. A termodinâmica, você isola o seu experimento, você deixa ele estar em equilíbrio e você consegue ter as informações do seu sistema. Claro que você consegue analisar sistemas fora do equilíbrio. Difícil, mas é possível. Mas o mais comum é que você isole o seu sistema, você faça o seu experimento e você agora pode utilizar isso no dia a dia. Você descobriu a lei física e existem aproximações. Essa teoria diz que, tudo bem, você tem a lei de um sistema, a lei de um agente do sistema, você vai saber muito do sistema. Mas o sistema como um todo pode se comportar de uma maneira que você não tem a menor ideia, tá? Por exemplo, você tem aqui areia, tá? Areia pingando, tá? Começa a surgir uma pilhazinha de areia meio torta aqui, meio torta, meio torta, meio torta. De repente ela tá linda, ela tá formando um ângulo de 45 graus e tá bonita e tá crescendo super bonitinha. Ela está no ângulo crítico. A qualquer instante vai cair um grão de areia e vai desabar tudo, cara. Ninguém consegue saber quando isso vai acontecer. Parece que é totalmente randômico. Mas por trás desse sistema existe uma impressão digital. Como se fosse uma impressão digital divina chamada lei de potência. E lei de potência é um negócio que está presente em toda a física, em toda a economia, em toda a biologia. Você já ouviu falar de alometria? Alometria é uma ciência, é um ramo da biologia que analisa essas leis de potência. Ela é muito estranha, porque suponha que eu quero analisar os animais. Bom, então a forma normal de analisar os animais eu vou analisar em grupos. Não. Isso somos nós que pensamos assim. Talvez para a natureza, talvez para Deus, ele enxergue as coisas como um todo. E se você pôr todos os animais juntos num gráfico que você analise o peso desse animal versus o quanto ele precisa comer em energias, em joules para sobreviver. Bota todos os animais. Bota desde o inseto, bota o ratinho, bota a baleia, bota todo mundo lá, bota a gente ali no meio, bota todo mundo lá. Se você fizer um gráfico log-log, sabe o que vai sair? Uma reta, cara. Sai uma reta, tá? Essa reta fala basicamente que
que se você dobrar o seu peso, você não precisa dobrar a quantidade de alimento que você come. Você vai comer só 75% a mais. Que loucura! Que loucura! Isso está em tudo. Esse 75% ele é múltiplo de 25, tá? De 1/4. E esse 1/4 aparece tanto na biologia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que tem sistemas que são complexos pra caramba. E eles ficam mais complexos ainda quando a gente fragmenta o sistema. Mas quando você põe o sistema junto, parece que ele tem uma lei, tão, uma reta, cara. E cai em cima as coisas. Vai procurar o que eu estou te falando, a alometria na biologia. Agora não é só na biologia que acontece isso não, cara. Se você analisar tudo, analisar o fluxo de um trânsito numa estrada, acontece isso. A corrente num diodo, num transistor, vai acontecer isso. Se você analisar o colapso, tá, desses grãos de areia, o tamanho do colapso versus a frequência que esse colapso acontece, você tem a linha reta lá. Se você analisar os terremotos na escala Richter e a frequência que eles acontecem, linha reta. Se você analisar os furacões, o tamanho do furacão versus a frequência, linha reta. Cara, é tudo uma linha reta. Aos olhos da natureza, parece que as coisas são simples, né? Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas imagina que você é uma entidade como Deus. E você queira produzir um universo. Qual universo você vai produzir? Talvez o mais simples possível. Nesse meu universo, todo mundo vai andar em linha reta na mesma velocidade. Tá certo. E adivinha, o nosso é assim. Você anda em linha reta, num espaço-tempo quadridimensional. São geodésicas. Você vê uma curva porque você está vivendo em 3 dimensões. Sua cabeça é uma mentalidade euclidiana, pequena, baixa, rasa. Você vê a curva é uma ilusão sua. Os objetos estão andando em linha reta. Tá? A Lua está andando numa linha reta em volta da Terra. Essa curva que você está vendo aqui é seu ponto de vista pequeno e flácido. Se você tiver um ponto de vista do espaço-tempo de 4 dimensões, você vai ver que ela está andando em linha reta, cara. Numa geodésica. Olha que maravilha. E pior, estão todos na mesma velocidade. Qual a velocidade? A da luz. Ah, você é louco, Luiz. Porque eu aprendi que nada anda na velocidade da luz. Calma. Você aprendeu que nenhum objeto anda no espaço com a velocidade da luz. Eles andam no espaço-tempo. O seu quadrivetor velocidade vale C. Não precisa acreditar em mim. Estude relatividade. Ou assista o próximo vídeo da bomba atômica, número 3. Que, aliás, vai se conectar com esse aqui, viu? As coisas estão parecidas. Eu não estou fazendo à toa essa lista aqui, essa playlist. Voltando. Essas leis de potência, elas chegam a arrepiar, cara. Tá por trás de tudo. E é uma assinatura desses sistemas de criticalidade auto-organizada. Tá? Isso também está por trás dos fractais. Por quê? Porque as leis de potência, diferente das leis estatísticas mais comuns, como a distribuição gaussiana, por exemplo, a distribuição gaussiana, se eu pego o centro da distribuição, se eu andar 3 desvios padrões para o lado, eu vou ter uma probabilidade de encontrar um valor. Se eu andar mais 3, ou seja, se eu andar o dobro, eu tenho uma probabilidade muito menor de encontrar o valor. Na lei de potência não é, é igual. Tá? É proporcional. Então, se eu ando 3 passos para um lado, eu tenho uma probabilidade de encontrar o valor. Se eu ando mais 3 probabilidades para o outro lado, eu tenho uma proporção com relação a essa primeira medida. Se eu dividir uma pela outra, eu não sei nunca onde eu estou na curva. É como se você estivesse olhando um fractal. Se você cair dentro de um fractal, você nunca vai saber onde você está. É livre de escala. E tudo tem uma escala, né? Os átomos têm uma escala, mas as leis de potência não têm uma escala. Elas não precisam de uma escala. É uma universalidade muito grande. E adivinha, isso está presente também na economia, nas finanças. Lembra aquele fundo de investimento do Black e os Scholes? Era o LTCM, se eu não estou enganado, que ele foi um colapso da noite para o dia. Ele utilizava, o modelo de Black & Scholes, ele utiliza, pelo menos até a versão que eu conheço, deve ter versões mais elaboradas agora, ele utilizava a distribuição gaussiana, tá, como
a distribuição dos retornos dos ativos. E isso subestima os riscos de uma maneira absurda, tá? É um fundo muito louco, tá? Eu não quero comentar do fundo. Um dia eu faço um documentário sobre como esse fundo operava, mas é muito louco, é muito louco. Eu levar muito a sério a ciência de Black-Scholes, que é muito boa, cara, é muito boa. Mas, caramba, velho. Não dá pra ser risk-free, cara. Um dia eu vou comentar sobre isso. Mas tudo bem, o que importa no dinheiro não é quando envolve dinheiro e muito dinheiro, cara, acho que o bom senso desaparece, tá? Então, eles descobriram depois disso que os retornos não seguiam. Na verdade, já antes, Mandelbrot já tinha falado isso. Os retornos não seguem uma distribuição normal. Eles seguem uma lei de potência, cara. Você faz os gráficos, vou mostrar aqui alguns estudos para vocês, é lei de potência. Então, os riscos são muito maiores do que a teoria da distribuição de Gauss fala, né? Mas até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, se falava da impossibilidade de utilizar essas leis para o mercado financeiro, para uma asset, por exemplo, para um banco, uma tesouraria, porque uma lei de potência, se você fizer as contas aí, eu até pensei em fazer, mas toda vez que eu boto um cálculo aqui eu perco visibilidade. Mas é muito simples, tá? Calcula o segundo momento de uma lei de potência, 1 sobre x elevado a n, e você vai chegar que, se você calcular isso de 0 a infinito, essa lei de potência, vai chegar que o desvio padrão é infinito, tá? Então, ou seja, esses argumentos das tesourarias assets, o argumento seria, eu não posso utilizar essa lei, porque eu não posso chegar para o meu cliente e falar, o seu investimento tem risco infinito aqui comigo. E, na verdade, isso já foi superado. Os físicos já mostraram que não é assim que se usa essa lei de potência. Você tem que descrever um intervalo para ela utilizar. Não existe um intervalo inteiro. Você descreve um intervalo onde as coisas funcionam. Sempre vai ter uma barreira física que não tem como utilizar a lei de potência além daquilo. Quer ver uma lei de potência? Você conhece uma muito bem. A lei de Pareto, sobre a riqueza, a distribuição de riqueza nas nações, a lei do 80-20, é uma lei de potência. Tá? Essa lei de potência está por tudo. E como eu disse, os sistemas com criticalidade auto-organizada, eles têm como se fosse como uma assinatura, ter esse caráter de uma lei de potência por trás. E talvez você esteja feliz hoje, esteja acontecendo tudo bem, está tudo certo, o Bitcoin está todo maravilhoso, está crescendo, está tendo a sua dinâmica. E a gente acha que ele está num equilíbrio. Tá? Está num equilíbrio. Uma hora tem gente comprando, uma hora tem gente vendendo. E no fundo, aquilo pode ser um poço de tensões que a partir do momento ele vai relaxar. E esse relaxamento é rápido, cara. É rápido pra caramba. E o negócio despenca e desaparece. Até acredito que seria um bom momento para isso acontecer. Eu venderia meus bitcoins se fosse você. Mas o ponto é o seguinte, voltando aos incêndios, tá? Os bombeiros, tá? Na Califórnia, os modelos físicos, os modelos computacionais mostraram que quando você tem um grande incêndio, você devasta uma área muito grande, depois de uns anos começam a nascer as árvores. E eles dizem que os sistemas físicos, eles vão evoluindo de forma a se aproximar de um ponto crítico sozinho, tá? Os sistemas evoluem sozinho. Você não consegue entender isso porque você olha os agentes do sistema e não o sistema como um todo. A ideia por trás é que o sistema vá sozinho para esse ponto crítico. E qual é o ponto crítico? É você ter uma floresta com combustível um do lado do outro. E aí, se der um raio, você demonstra por simulações que a percolação espalha esse fogo para todos os lados. E para você evitar isso, você teria que tacar fogo em algumas áreas. Deixa uns incêndios acontecer durante o ano, para não ter uma percolação muito alta. Então veja, é uma nova forma de fazer gestão de risco. É você cometer um pouquinho de ineficiência no sistema para você ter a gestão do risco. Agora, veja, quando o sistema está chegando no ponto crítico, ele se torna muito eficiente. Aí que está o problema, é a psicologia, e nós vamos levar um século para entender isso.
o sistema começa a ficar muito mais eficiente em alguma medida, tá? Por exemplo, isso também é visto em networks, tá? Em redes sociais, isso acontece também. O sistema começa a ficar muito eficiente, muito eficiente. Então, quando ele chega muito próximo da eficiência, ele desaba. Mas desaba de uma maneira que ninguém... Não tem como prever uma coisa que está indo tão bem. Como que uma coisa está indo tão bem, some, desaparece e reseta tudo como a crise de 2008, que aconteceu no subprime dos Estados Unidos. Então isso é uma coisa muito séria, a gente compreende muito pouco, porque a física que nós estudamos ainda, ela é uma física quase linear. Os efeitos não lineares ainda são pouco estudados, salvo as exceções de turbulência, etc e tal, relatividade geral, e tem diversas outras aplicações, mas no geral, a gente não leva em consideração esses efeitos não lineares. Tá? E efeitos não lineares são muito difíceis, cara, porque eles descarregam no caos muito rápido. Então, a ideia do que eu quero falar para vocês hoje é trazer um pouco dessas leis de potência, ver onde elas aparecem no mercado, nos preços, e ver de que forma nós podemos tirar alguma informação disso. Tá? E eu já te adianto. A informação que a gente pode tirar, por exemplo, é sobre o tempo de memória dos preços. Os preços, eles têm alguma memória sobre o que está acontecendo no passado. É ali e só ali que você consegue agir como se você fosse um day trader. Mas você tem que saber esse tempo, tá? E é curto. E eu vou te mostrar como fazer isso, tá? E o que está por trás. E eu vou te mostrar também que tem umas leis de potência, cara, por trás do mercado, e isso é muito louco. Isso talvez indique que o mercado seja um desses sistemas com criticalidade auto-organizada, que mais dia, menos dia, ele pode desabar de uma maneira inacreditável, quando ele estiver no ápice da sua eficiência. Isso acontece em mudança de estado, tá? Você tem um líquido que vai virar gasoso, a coisa acontece assim. Tá tudo certo, de repente, bum, a água vira gás. Ou tá tudo certo, um menor estímulo, bum, virou uma bola, um gelo, tá? Você mudou de estado, virou um plasma, né? E existem expoentes associados a esse fenômeno, nessa lei de potência, e inclusive esses expoentes são utilizados para as novas gestões de risco. Agora, é muito paradoxal, tá? Porque uma gestão de risco que leve em consideração a criticalidade auto-organizada, eu sempre olho para minha cola aqui, porque eu li tanto esse nome em inglês que eu não consigo falar em português, eu tenho dificuldade. Não tem quase nada sobre isso em português. Então, é por isso que eu estou olhando para as minhas anotações, para ler o criticalidade auto-organizada. Voltando, a gestão de risco, gestão de rico é fácil, né, cara? Só leva o rico lá para tomar champanhe, tomar Dom Perignon, comer beluga, comer caviar de beluga. Olha, eu sou especialista em gestão de rico. Se você é rico, entre em contato comigo. Eu vou te dar um atendimento maravilhoso, cara, e vou cobrar muito pouco, viu? Voltando, na gestão de risco que leva em consideração a criticalidade auto-organizada, ela precisa colocar um pouco de ineficiência o tempo todo no sistema. Só tem um problema, isso gera custos. E é difícil convencer um gestor de que você tem que gerar um pouco de ineficiência no sistema para você não cagar no sistema todo e ter que mandar todo mundo embora. É difícil, cara. E, por exemplo, a Europa está há 80 anos sem uma crise, sem uma guerra acontecendo lá. Tem as confusões, tem o ETA lá fazendo... ETA, né? Que aprontava lá na Espanha, mas fazia 80 anos que não tinha uma guerra lá na vizinhança da Europa. Então a Europa foi se tornando muito eficiente. Então, de repente, eles não precisavam mais gastar dinheiro com o exército, de repente, eles não precisavam mais gastar dinheiro com o desenvolvimento de armas, com o desenvolvimento de energia. Compra da Rússia ali, tá tudo certo, compra o gás da Rússia, compra 80% do gás da Rússia. E da noite pro dia, vira pó o negócio. Talvez, se tivesse acontecido alguns conflitinhos na Europa durante esse meio tempo,
eles iam ficar num estado um pouco mais de alerta e falar, não, pera lá, velho, não vamos depender tanto do óleo do gás daquele cara não, aquele cara é louco, meu. Vamos ter uns backup aqui, vamos dar uma diversificada, vamos confiar desconfiando. Talvez seja isso que esteja por trás desses sistemas. E eu já falei muito também. Vamos falar então agora sobre o mercado financeiro, sobre a memória dos retornos, mas antes, já até anotei aqui, cara, deixa o like aqui no vídeo, que quando você dá like, esse vídeo chega a outras pessoas, ele chegou só a você porque você deu like, que alguém deu like, tá? Então deu like, isso ajuda pra caramba. O vídeo só anda se você der like. Cara, dá o like, tá bom? E vamos lá. Eu me lembrei de uma história. Eu tenho meu roteirinho aqui, tá? Essa bagunça. Mas eu lembrei de uma história que vai fazer sentido para vocês. Em 1800, existiu um cara na França, que eu acho que foi o maior gênio francês, tá? Na parte de física e engenharia. Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade para entender o que esse cara era, porque ele era tão fantástico, era tudo tão brilhante, mas informação, ele era engenheiro militar. É o Jean-Baptiste Fourier, tá? A engenharia militar era algo que, não sei se ainda existe na França, mas existia a engenharia militar e a engenharia civil, tá? A civil era não militar. Aí no Brasil, hoje a gente usa a civil como o pessoal da construção, ou os pedreiros que sabem cálculo. E o Jean-Baptiste Fourier, ele ficou obcecado com um certo problema. Você tem, por exemplo, uma barra, você tem uma barra de ferro aqui, ó, tá? Eu vou aumentar aqui para você sentir bem o negócio. Você tem uma barra de ferro aqui. Você acende um isqueiro aqui e aí a temperatura começa a aumentar. Você consegue até ver a cor da barra aumentando, 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 e uma hora chega aqui. Isso chama calor. Calor é a energia em transição única e exclusivamente por conta da diferença de temperatura. E o Jean-Baptiste Fourier chegou numa equação para descrever esse fenômeno. Só que a equação, a maldição na física é que você chega na equação, depois tem que resolver a equação. E resolver essa equação não era um negócio simples. Ninguém tinha feito isso ainda. Era uma equação diferencial parcial no espaço e no tempo, tá? Derivadas segundas. Essa equação basicamente diz que a aceleração do fenômeno, tá, é proporcional à velocidade dele. E, se eu não estou enganado. E essa aceleração, essa equação, existe uma forma muito criativa de resolver ela. Chama separação de variáveis. Eu não vou entrar no tecnicismo dela aqui, porque senão eu vou perder a visibilidade. Mas é o seguinte, ele desenvolveu um método de resolver essa equação que você poderia descrever o campo da temperatura em função do tempo, tá? Como ele evoluía no espaço, como uma soma de funções mais simples, mas uma soma infinita. E essas funções mais simples eram senos e cossenos, tá? Funções trigonométricas. Na verdade, o que Fourier estava criando é o que nós chamamos de transformada de Fourier. Acontece da seguinte forma. Suponha que eu tenho um vetor aqui no espaço. Eu vou aumentar para você sentir bem. Suponha que você tem um vetor aqui no espaço. Ele tem uma componente x, uma y e uma z. Eu posso descrever a posição desse vetor aqui, ó, utilizando as componentes dele em x, em y e z. A soma delas me dá o vetor. Então eu estou decompondo esse vetor aqui no meu espaço, tá? Ou decompondo nas partes que podem descrever o meu vetor. Veja que a descrição não é única, mas é uma possível. Tá? Você só precisa descrever o vetor. A transformada de Fourier, o que ela faz é o seguinte, ela pega uma função e decompõe essa função em somas de sinais harmônicos. Tá? Sinal harmônico é uma ondinha, assim, um seno. Então eu vou decompor essa função em somas de seno. Tá? É um espaço vetorial, cara. É igualzinho, estou em álgebra linear isso. Só que é um espaço vetorial de dimensão infinita. Então você consegue descrever essa função
em função dos seus harmônicos, tá? Isso te permite fazer uma análise, você pega a função que estava no tempo, você descreve ela no domínio da frequência. Tá? Então, antes eu tinha uma função, como ela variava no tempo, eu peguei essa função e descrevi ela como soma de várias frequências. Então, agora eu tenho a descrição dessa função no domínio de frequências. Tá? E todo mundo aprendeu, ou deveria ter aprendido, que para a maioria das ondas, para a maioria das funções que resolvem a equação de onda, que são funções simples, são funções que têm simetrias espaciais e temporais, para a maioria dessas funções, a energia que ela carrega é proporcional ao quadrado da sua amplitude. Tá? Então agora eu tenho duas informações. A energia que uma onda carrega é proporcional ao quadrado da amplitude e a onda pode ser descrita como uma soma de senos e cossenos. Então, de alguma forma, eu posso falar que qualquer onda, qualquer função, tá, pode ser escrita como soma de senos e cossenos, e a potência que ela está carregando está relacionada com o quadrado dessas funções. Tá? Aí, agora eu vou emprestar para vocês um negócio que eu tenho ciúme, que é o Teorema de Parseval, que também é de 1800, e ele viveu na mesma época que o Baptiste Fourier e era francês também. Na verdade, eu nem vou falar com a pronúncia francesa que dá vergonha alheia, tá? Então eu vou falar Parseval, que é como a gente fala. O Parseval, ele conseguiu demonstrar que se você pegasse uma função e descrevesse ela como uma série de Fourier, tá? Então, uma integral com o quadrado dessa função, ela seria igual ao quadrado da série de Fourier, a integral dos quadrados da série de Fourier. Trocando em miúdos e simplificando, ela falaria o seguinte: olha, se você quiser calcular a energia dessa função, tá, no tempo, você pode utilizar o recurso da transformada de Fourier e calcular ela no domínio das frequências. É só a integral do quadrado no domínio das frequências é igual à integral do quadrado no tempo. Então, é uma conservação de energia. Isso é muito legal. Por quê? Porque se você tiver um sinal e você decompor esse sinal em frequências, você consegue saber qual que é a energia que cada componente está levando. Isso é importante na acústica, no tratamento de sinais. Você consegue não só descrever um sinal como a soma de outros sinais, mas também dizer qual a energia que esses sinais estão carregando. E adivinha se não dá para usar isso no mercado financeiro? Pois é, meu amigo. Com isso, você consegue construir um negócio chamado espectro de potência, tá? É a transformada de Fourier multiplicada pela transformada dela, conjugada, dividido por 2, tá? E essa transformada de Fourier te permite calcular o espectro de potência, tá? Então você consegue saber como que a energia é carregada para cada um desses harmônicos. E aí, meu amigo, é que surgem as leis de potência, tá? Às vezes esse potência é porque é uma potência, nada a ver com o espectro de potência. O espectro de potência é a potência mecânica, a energia no tempo, tá? A lei de potência é a potência matemática, tá? Agora que eu me toquei que os nomes são parecidos, mas não confunda. E aí você consegue fazer uma análise e analisar alguns sistemas e ver que eles têm algumas semelhanças, tá? Você, por exemplo, chama um sistema que todas as componentes dele carregam a mesma energia de ruído branco. Se você pegar um sistema que ela decai rápido, assim como se fosse 1 sobre f ao quadrado, e f sendo a frequência, isso aí é um processo de Wiener, tá? Se você pegar um processo que ele cai assim em linha... cai 1 sobre f, tá? Cai um pouco menos rápido que aquele, isso é um ruído rosa, tá? E esse ruído rosa, esse 1 sobre f, por exemplo, ele está nas flutuações de transistor de longo prazo, nas flutuações de corrente, nas flutuações de trânsito, tá? De estradas e rodovias e ruas, nas flutuações de correntes de diodos, tá? Eu vou deixar 3 referências para você analisar, 4, vai? Vou pôr 4 referências para você analisar o que eu estou te falando. Além disso, esse 1 sobre f também está lá na pilha de areia lá do nosso Purbeck e vai aparecer também nas volatilidades, tá bom? Então, vamos então começar o vídeo. Eu estou editando o vídeo nesse exato instante e eu percebi uma coisa.
O vídeo tá com mais de 3 horas. Eu percebi que eu tava ficando cansado no final do vídeo, quando eu tava gravando, mas eu não tinha entendido porque voou o tempo. Esse assunto é muito bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar o vídeo aqui, tá? E eu continuo no próximo vídeo o resto do assunto, tá bom? Já descansado, melhor. Sinceramente, eu começo a falar, eu nem percebo. Eu queria pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhe esse vídeo por gentileza para seus amigos, para esse canal crescer, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!